Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38 e 39, diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Crianças, adolescentes e jovens, fecha seus olhinhos aí comigo. Fecha seus olhinhos aí, vamos orar juntos, por favor? Curva a tua cabecinha aí, vamos orar. Pai Santo, te agradecemos por estarmos na tua presença, te agradecemos por esse momento maravilhoso. Que culto glorioso, Senhor. A glória do Senhor nos envolveu, nos encheu. Essas crianças, Senhor, já exalaram o perfume diante do teu altar, porque da boca deles já saiu o perfeito louvor. Agora, Senhor, usa a tua palavra para nos edificar. Senhor, que eu trago uma linguagem simples, para que do mais novo ao que tem mais idade possa nos entender. A mim que vou falar, mas principalmente ao Senhor que vai falar através da minha vida. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. O texto que eu li de Atos capítulo 2, é um complemento de uma experiência em que a igreja que estava se reunindo, eles viveram, chamado a experiência do Pentecostes, a experiência do Pentecostes. E ali, quando o Espírito Santo de Deus encheu aquele lugar, um vento soprou naquele lugar. A Bíblia fala de um vento veemente que encheu todos que estavam ali, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E porque eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas que eles nunca tinham falado. E por ocasião daquela festa judaica, haviam povos de várias nações que estavam ali em Jerusalém, e eles começaram a entender, cada um no seu próprio idioma, o que aqueles irmãos estavam falando. Então note que aquela experiência foi uma experiência específica, e eles começaram a falar num idioma que eles nunca tinham estudado. Quando a gente vai na escola, a gente aprende português, tem aula de inglês lá. Algumas pessoas podem aprender estudando francês, japonês, espanhol, mas o que aconteceu ali foi algo sobrenatural. Eles começaram a falar numa linguagem, num idioma étnico, num idioma específico, e as pessoas que estavam lá estavam entendendo o que eles estavam orando, e eles ficaram surpresos, de cada um, de cada região, está falando num idioma, e eles entendiam que o que saía da boca deles, presta atenção, o que saía da boca deles era para a glória de Deus. Então, essa língua que eles falavam e eles não entendiam, as pessoas de outros povos, outras nações que estavam ali, tanto judeus como não judeus, ou recém-convertidos ao judaísmo, entendiam que eles falavam das grandezas de Deus. Eles falavam todos das grandezas de Deus. Então, pastor, o que é falar da grandeza de Deus? É glorificar a Deus. Então, quando o Espírito Santo de Deus os batizou, ou encheu a vida deles, o fogo se manifestou, um poder sobrenatural, e os capacitou a falar numa nova língua que eles nunca tinham aprendido. Isso foi um sinal de fogo ali, tanto que o texto diz que logo que esse vento encheu aquele lugar, eles viram entre eles como que labaredas de fogo, línguas de fogo. É labareda de fogo, é como você acende um fogo no fogão e você vê aquela chama, e essa chama se acendeu, e à medida que eles olharam um para a cabeça dos outros, o Espírito Santo fez com que eles vissem essas labaredas de fogo. A Bíblia diz que Jesus Cristo nos batizaria com o Espírito
e com fogo. Jesus Cristo é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. E essa promessa, no texto que eu li, Pedro está explicando, porque ninguém está entendendo nada, mas eles agora querem isso também. Eles querem viver essa experiência do batismo e do fogo. Do batismo e do fogo. São duas coisas diferentes. Batismo e fogo são duas coisas diferentes. O batismo é com o Espírito Santo. O fogo é o produto da ação do Espírito Santo. É a manifestação do Espírito Santo. É o que ele faz. O Espírito Santo não é fogo, ele é uma pessoa. Mas naquele dia ele se manifestou como fogo. Ele é fogo? Não, ele é uma pessoa. Mas ele é invisível, que ele é um ser espiritual. E a consequência deles serem batizados com o Espírito Santo é que o Espírito Santo os capacitou naquele dia para que eles pudessem falar no idioma que eles nunca falaram. Essa promessa está registrado no Evangelho de Marcos, um texto muito conhecido. Quando Jesus havia ressuscitado, em Marcos capítulo 16, ele disse assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas. Diga comigo, falarão novas línguas. Repete aí comigo, falarão novas línguas. Essa promessa Jesus havia feito aos discípulos, e é o tema da minha mensagem hoje. A promessa é para todos. Diga comigo, a promessa é para todos. Para quem que é a promessa? E quem que é o todos? Nada de todos. É para todos. Viu? Fala comigo, é para todos. Sabe que eu estou brincando, mas é verdade, né, irmão? Cada uma que inventa. Que o Senhor guarde os nossos filhos. Papai ensina seus filhos lá em casa. Isso é uma modernidade fora a Bíblia. Uma modernidade imposta por alguns da sociedade que não acreditam em Deus e não seguem a palavra de Deus. Mas nós somos do Senhor e a nossa casa é dele também. Os nossos filhos são do Senhor. Você também é do Senhor. Presta atenção no texto. Pedro respondeu: arrependam-se, cada um sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o Espírito Santo. Por quê? Porque eles aprenderam com João Batista esse primeiro modelo de batismo. O batismo nas águas é o batismo do arrependimento. Então o batismo nas águas é o batismo do quê? Do arrependimento. Mas Jesus Cristo, ele seria aquele que ia batizar com o Espírito, com fogo. João Batista, ele disse assim: eu os batizo com água para o arrependimento, mas virá outro, maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o batismo de João era nas águas, mas o batismo de Jesus é com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. A promessa era de um derramar do Espírito Santo para todos. E ele diz aqui: pois a promessa é para vocês, diga comigo, para vocês, para seus filhos, para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor chamar. Então, olha aqui, irmãos, há uma promessa do derramar do Espírito Santo. Jesus, ele disse: se eu ficar, o Espírito Santo não vem, mas se eu subir, eu vou rogar ao Pai, e ele lhes dará
outro Consolador, o Espírito Santo. E quando Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo desceu na terra. Jesus subiu aos céus e o Espírito dele desceu na terra. Fala comigo. Jesus subiu ao céu e o Espírito Santo desceu na terra. Ensina a pessoa perto de você para ela nunca mais esquecer. Diga: Jesus subiu para o céu. Não, faz o gesto. Jesus subiu para o céu. O Espírito Santo desceu na terra. Onde está Jesus agora? Onde está Jesus agora? E o Espírito Santo? Isso. A promessa é para vocês. Primeiro lugar que Pedro diz: pois a promessa é para vocês. Quem que é o vocês naquela questão que ele está pregando? É os irmãos judeus que ele estava pregando lá. Então ele está dizendo: é para vocês que estão me ouvindo aqui, para aqueles que estavam ouvindo naquela geração, é para todos que estavam ouvindo naquela geração. A promessa é para vocês que estão me ouvindo aqui. Mas ele diz: não é só para vocês, também é para os seus filhos. É para vocês, mas é para os seus filhos. Então é para essa geração e para as gerações que virão. Tem uma promessa de Deus para os seus filhos, papai. Mamãe, tem uma promessa de Deus para os seus filhos. Eles serão cheios da glória do Espírito Santo. Eles serão cheios do fogo do Espírito Santo. E depois ele diz: é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe. O que é esse longe? Física e cronologicamente. Física o que é? Longe de distância. Os que estão longe em distância. Fala comigo: longe em distância. Mas só em distância? Não. Em época também. Então a promessa é para vocês, para os seus filhos e para aqueles que estão longe, geograficamente e cronologicamente. Ou seja, em países distantes, em épocas diferentes. A promessa é para todos. E aí ele diz assim: a promessa é para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então é para todos que ouviram a mensagem do Evangelho, creram em Jesus Cristo e recebem o batismo com o Espírito Santo e, como consequência, o fogo do Espírito Santo. Pastor, eu aprendi que ser batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é quando a pessoa ora em línguas. Não é. É que ficou comum para nós. Ser batizado com o Espírito Santo é ser imerso no Espírito Santo, porque batismo é imersão. Então é quando o Espírito Santo, ele se apropria de você, ele toma posse de você. Isso acontece quando Jesus batiza você com o Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo, enviou Jesus. O Pai nos deu dois presentes: o Filho e o Espírito. Só que quem batiza as pessoas com o Espírito Santo é Jesus. E a ação do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo naquele que crê, é o fogo. Todas as pessoas vão experimentar o fogo? Não. Todas as pessoas que creem em Jesus experimentam o batismo. Só experimenta o fogo quem crê e quem busca. Os irmãos estavam reunidos ali no cenáculo, 120, esperando a promessa do derramar do Espírito Santo. Pedro, ele cita na pregação dele, Joel capítulo 2, Joel 2, 28 e 29, o profeta está dizendo: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne.
Olha a promessa geracional. Promessa geracional. Fala comigo. Promessa geracional. Sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você está perto do teu filho e tua filha aí? Levanta a mão para ele e para ela e diga: você vai profetizar em nome de Jesus. Você está perto de uma criança aí, põe a mão na cabecinha dela e diz: você vai profetizar em nome de Jesus. Pode nem ser criança, pode ser, porque nós estamos com adolescentes e jovens aqui também. Fala para a pessoa pertinho de você e fala: filho, filha de Deus, você vai profetizar em nome de Jesus. Essa promessa é para os filhos. Tem o filho de Deus aqui? Então diz assim, ó: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E nós, não, eu não vou me incluir não, nem você. Os velhos terão visões. Ah, mas deixa a gente ficar velho primeiro, né? Não é? Eu não estou com pressa de ter visão não. Os velhos terão sonhos. Pastor, eu estou tendo uns sonhos aí, então, eu não sei, eu estou achando que tem alguma coisa a ver com o texto. Não me culpe. Os jovens terão visões. Eu creio que Deus vai levantar jovens visionários, irmãos. Deus vai levantar crianças com visões de longo alcance. Eu creio que Deus está fazendo isso no nosso meio. Não é uma simples reunião. É Deus separando os nossos filhos para algo glorioso que Ele vai fazer na terra, através da vida deles. Jovens que vão alcançar o mundo inteiro, através da vida deles. Olha o texto: os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E também sobre os servos e as vossas servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. O que é o derramar do Espírito? É o batismo, irmão. Então tem duas experiências. Quando você crê em Jesus e confessa Ele como Salvador e Senhor da tua vida, Jesus fala para o Espírito Santo: entra dentro dessa pessoa agora, e agora você vai habitar dentro do espírito dela, você vai batizá-la. Todo mundo é batizado? Se creu em Jesus é, se não creu em Jesus não é. Se crê em Jesus é, se não crê em Jesus e não confessou como Salvador e Senhor, ainda não é. O Espírito Santo fica do lado de fora, pedindo para entrar, mostrando Jesus, o amor do Pai através de Jesus, mas ainda está do lado de fora. Agora, quando a pessoa abre o coração para Jesus, aí Jesus entra. Das crianças aqui, quantas já entregaram a vida para Jesus? Crianças, meninos e meninas, levanta a tua mãozinha. Você, isso. Você pode achar, mas será que Jesus entra no coração da criança? Claro, irmãos, entra no coração de todo que creu e confessou. Todos que creram e confessaram. Eu gosto de contar a minha própria experiência, porque eu tinha a idade deles assim, eu era igual a eles. Eu não sei se você é daquela época, né? Que a gente cantava aquelas músicas: rude cruz se erigiu, nela um dia, nem vou cantar o resto. Bancão de madeira. E eu ficava igual a eles assim, irmãos, sentado no colo da minha mãe. Às vezes o culto demorava, deitava no banco e dormia. Eu fui crescendo, ouvindo a palavra de Deus. Quando eu tinha em torno de 8 para 9 anos de idade, mais ou menos aí, nós tínhamos em torno de 10 ou 15 amiguinhos que participavam das classinhas infantis. Só que o Espírito Santo pegou os meninos lá, e eles queriam falar em línguas, e eles aprenderam que criança pode orar em línguas. Criança pode orar em línguas. Fala comigo: criança pode orar em línguas.
Diga, a promessa também é para as crianças. Adolescentes podem orar em línguas. A promessa é para os adolescentes. Jovens podem orar em línguas. A promessa é para os jovens. Diga, todos. Diga, todos podem receber essa promessa, porque essa promessa é para todos. E aí, tinha um amiguinho lá que foi batizado e começou a orar em línguas. Ele foi batizado e o fogo manifestou um sinal dele orar em línguas. E aí pensa que todo culto, a gente era pequenininho, a gente sempre combinava chegar às 7. A igreja estava aberta e a gente dobrava o joelho e ficava orando até o culto começar. Ia lá no primeiro banco, só buscando o batismo com o Espírito Santo. E não é que deu certo. E começou a pipocar. O Espírito Santo batizou uma criança, depois batizou outra criança, depois batizou outra criança. E chegou na minha vez, eu digo, está demorando a acontecer comigo, porque eu não fui batizado ainda. E eu pensei, criança, irmão, mas como criança esperta. Você pensa que seus filhos não são espertos? Você está achando que eu estou pregando aqui, eles estão desatentos? Não, está guardando mais do que você. Está retendo tudo que eu estou falando. Chegou em mim, eu disse, todos os meus colegas estão orando em línguas. Eu vou imitar, porque eu vou falar que eu também fui batizado com o Espírito Santo e agora estou orando em línguas. Eu vou dar um jeito de imitar. E você sabe que criança, para imitar, vai para o lá, 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 né? E eu fui para o lá, 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 só que o lá, lá, lá eu não fiquei bem. Porque dentro de mim, eu senti algo ruim. Eu falei assim, bom, não, isso não está certo. Mas eu continuei ali, crendo que a qualquer momento, o Espírito Santo também me daria o dom para que eu pudesse falar em outras línguas. E aconteceu. E eu acho que eu tinha de 8 para 9 anos quando eu fui batizado com o Espírito Santo e orei em línguas. Aliás, batizado com o Espírito Santo eu já tinha sido. Mas a evidência, o sinal, a manifestação aconteceu quando eu comecei a orar em outras línguas. Todos que receberam e creram em Jesus foram batizados com o Espírito Santo. A evidência vem da tua fé. E aí você pode orar. É uma promessa. Diga, a promessa de orar em outras línguas é para todos. Para vocês, para os seus filhos, para os que estão longe e para todos o que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então Pedro falou desse derramar do Espírito Santo na pregação dele ali. Meninos, jovenzinhos, o Espírito Santo, ele pode fazer você orar numa língua que você nunca orou. Crianças, cadê as crianças aqui? Levanta a mãozinha, criança. Quantas das crianças gostariam de orar em línguas hoje? Gostaria. Que lindo. Então o Espírito Santo vai fazer isso acontecer, viu? Agora, os adolescentes que eu tenho aqui, levanta a mão aí, a partir de, qual que é a idade do adolescente? Dos 12 aos 112. Levanta a mãozinha, adolescente aí. Vai até quando? O adolescente vai até quando? Não, é 17 ou é 18? 18, não é? 17? É porque 18 já é maioridade, né? Então, os de 12 a 17, levanta a mão aí. Eu também. Eu, o Rogério. Levanta a mão, André. O André. O Cris. Os de 12 e 17. Levanta a mão aí, quem tem 12 até 17 anos. Então vocês podem orar em línguas também. Quem tem acima de 18? De 18 acima, levanta a mãozinha aí.
Então você é jovem, a promessa é para você também. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: a promessa do Espírito Santo é para todos. Aleluia. Dos que estão aqui, deixa eu ver, olha aqui para mim, por favor, olha aqui. Dos irmãos que estão aqui, quantos creram e confessaram Jesus como Salvador e Senhor? Levanta a mão. Mas levanta aí, glorificando, levanta agradecendo. Quantos? Então diga: eu já recebi o batismo com o Espírito Santo. Fala de novo: eu já recebi o batismo com o Espírito Santo. Ótimo. Agora, dos irmãos que já receberam o batismo com o Espírito Santo, quantos irmãos até agora são 9 horas? Que eu só vou falar, né? Tem que colocar horário, porque daqui a pouquinho você já vai ser. Mas quantos irmãos nunca falaram em línguas, nunca oraram em línguas? Levanta a mão. Eu nunca orei em línguas. Levanta a mãozinha. Jesus, ele vai batizar você hoje. Não, Jesus vai batizar você hoje. Levanta a mão bem alta aí. Não é vergonha não, levanta bem alta a mão aí. Eu ainda não orei em línguas. Olha, irmão, você que já foi batizado aí, olha para quem está com a mão levantada e diga: em nome de Jesus, eu declaro que você vai ser batizado hoje. E você vai ser batizado com fogo. E você vai começar a orar em línguas hoje. Amém. Amém. Presta atenção aqui, eu estou partindo para o final. Não vou demorar aqui não. Quem que batiza com o Espírito Santo? Diga: Jesus. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Eu estou achando que as crianças estão acordadas, mas os irmãos estão meia fase. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus. Então eu não posso fazer isso, mas Jesus quer que você manifeste esse dom. O que eu tenho que fazer é crer em Jesus. Com a mesma fé que você creu em Jesus, você ora em línguas. É a mesma fé, não é outra fé. Existem variedades de línguas. Amanhã cedo, para os adultos, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, sobre a variedade de línguas. Na Bíblia tem 2 tipos de línguas: a língua étnica e a língua estranha. Amanhã eu vou explicar. A língua étnica é quando você, por exemplo, nunca estudou inglês e o Espírito Santo vai botar um inglês na tua boca. Agora, amanhã eu vou falar. Tem 7.000 idiomas na terra. 7.000. 7.000, irmãos. E aí o Espírito Santo pode batizar você num desse idioma e você não entender nada, porque não está na sua proximidade, e nem no seu convívio, e nem no seu contato com a televisão. É um outro idioma mesmo. Só tem na terra 400 idiomas com escrita, o resto é dialeto, nem escrita tem. Mas o Espírito Santo pode colocar qualquer idioma na sua boca. Está escrito em Atos 2:38, e receberão o dom do Espírito Santo. Presta atenção aqui, irmãos. Orar em línguas é um dom do Espírito Santo. Diga comigo: orar em línguas. Vamos lá, criançada, orar em línguas é um dom do Espírito Santo. Agora as crianças falam comigo: dom é um presente de Deus. O que é um dom? O que é um dom? Agora vamos falar todo mundo? O dom é um presente de Deus. Logo, presente é dádiva, algo dado, é de graça, não é prêmio, não é conquista. Não tem a ver com você. Pastor, mas eu tenho pecado, e o Espírito Santo pode me batizar e pode manifestar o fogo sobre a minha vida?
não só pode como ele quer. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, ele vem habitar dentro dela. Mas quando ela começa a orar em línguas, o Espírito Santo vai limpar ela por dentro, vai purificar ela. A Bíblia diz que quem ora em línguas ora bem, e quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então, sim, não tem a ver com mérito, não é merecimento, é graça, não é conquista, é presente, é uma virtude que Ele dá, é uma experiência pessoal. Eu não preciso imitar ninguém. Olha aqui para mim. Primeiro, eu creio em Jesus Cristo. Diga comigo, primeiro, eu creio em Jesus Cristo. Diga, segundo, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. Diga, terceiro, agora, o fogo dele me incendeia. Diga, quarto, ele me enche de poder. Diga, quinto, com o poder de Deus se manifesta o dom. Vamos lá para o prático. Como eu oro em línguas? Primeiro eu vou entender que Jesus já mora dentro de mim na pessoa do Espírito Santo. Eu criei e já fui batizado com o Espírito Santo porque ele mora dentro de mim. Mas a função do Espírito Santo é glorificar o nome de Jesus. Diga comigo, a função do Espírito Santo é glorificar Jesus Cristo. E se eu perguntar para você, qual que é a função do Espírito Santo dentro de você? Isso, glorificar a Jesus Cristo. Então, eu não preciso ficar pedindo, me batiza, me batiza, me batiza, porque o maior interessado em te batizar é Jesus, e o maior interessado em fluir o dom na sua vida é o Espírito Santo. Você precisa pedir? Você precisa pedir? Eu vejo gente assim, elas querem orar em línguas, elas ficam assim, ai Senhor, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza. Nem elas não recebem. Então eu estou te ensinando, porque não é assim. O Espírito Santo está dentro de você. Logo, o dom de orar em línguas está dentro de você também, porque o dom é dele. Então eu não vou pedir, eu só vou glorificar Jesus. Diga comigo, eu vou glorificar Jesus, eu vou exaltar o nome de Jesus, e o fogo da glória de Deus vai encher a minha vida. Qual que é a função do Espírito Santo de Deus? Glorificar o nome de Jesus. Qual é a função do Espírito Santo de Deus? Então, se você se unir ao Espírito Santo e levantar a mãozinha e abrir a tua boca, porque o dom é vocal, você tem que falar. Você tem que falar. Se você começar a falar, Jesus, eu te amo, eu te exalto, eu te glorifico, tu és santo, santo, santo. Pronto. O Espírito Santo vê a tua paixão, teu amor, ele risca o fósforo aí dentro do teu coração, joga ali a pólvora junto e aí você começa a orar em línguas. Você começa a orar em línguas. Agora, é na adoração, não é no pedido. Eu glorifico Jesus. Com a boca fechada, ninguém vai falar. O dom não é falar? Dom de falar em línguas? Diga comigo, dom de falar em línguas. Então é falar, diga, é falar. Eu recebo quando eu falo. Eu recebo quando eu falo. Eu recebo quando eu falo. Está dando para entender? O que eu falo? Glorifico Jesus. Quantos querem glorificar Jesus comigo aqui? Ó, você não vai ser batizado não, você não levantou a mão e nem glorificou. Quantos querem glorificar Jesus comigo aqui hoje? Então se você glorificar, Ele batiza você.
Olha, já entendeu que não é por mérito, é por graça, é de graça, é por fé, e a mesma fé que você creu em Jesus, também você recebe o dom, manifesta o dom, não precisa pedir, só precisa glorificar o nome de Jesus. Agora, de boca fechada não vai acontecer. De boca fechada não vai acontecer. Porque tem que falar. Falar em línguas é falar. Eu começo falando em português. Daqui a pouquinho, eu sinto um fogo dentro de mim. Você vai sentir um fogo dentro de você? Você vai sentir um fogo dentro de você que vai te queimar por dentro. A experiência primeira é aqui. Vai queimar por dentro. E daqui a pouco, você vai começar a falar em línguas. Falar. Pastor, mas eu estou falando uma língua estranha. Tem muita gente que já orou em línguas e falou assim: eu achei estranho. Mas o nome da língua é língua estranha, irmão. Não é? Então, é uma língua que você nunca falou. E olha aqui para mim. Para que serve isso? Olha aqui, ó. Vou fazer o gesto. É Deus, o Espírito Santo agora, que está dentro de você, falando a Deus Pai do jeito que Ele entende. Vamos lá. Deus, o Espírito Santo dentro de mim, falando a Deus Pai que está no céu. O que é orar em línguas? Vamos lá. Deus, o Espírito Santo, que está dentro de mim, falando a Deus Pai que está no céu. Diga, isso é orar em línguas. O que é isso? Orar em línguas. Então, para quem que é a promessa? Para quem que é a promessa? Então bate aí, a promessa é para mim. A promessa é para quem? Pastor, eu já orei em línguas, mas eu parei, porque eu achei que era coisa da minha cabeça. Quem teve a experiência sabe do que teve. Não, mas eu achei que era coisa do diabo. O sangue de Jesus tem poder, você não tem diabo no teu corpo não. Volta a falar. Eu falava um dia, mas parei. Volta. Não, eu nunca parei. Então você pode falar no idioma que você nunca falou. O Espírito Santo vai batizar você em outro idioma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essas línguas vão te ajudar a crescer espiritualmente, a se desenvolver espiritualmente, a ter a manifestação de outros dons. E é para todos. Pastor, eu vim de uma igreja que diz que os dons acabaram lá quando o último apóstolo partiu para a glória. Isso é verdade ou não? Isso não é verdade. A promessa é para vocês, vossos filhos, para todos que estão longe, seja geograficamente ou cronologicamente. Você vai ver na Bíblia, irmãos, que a primeira experiência foi aqui em Atos 2, mas ao longo da Bíblia você vai ver a igreja continuando a orar em línguas. Então, não acabou não. A promessa é para todos. Diga comigo, a promessa é para todos. Fala para quem você puder perto de você, a promessa é para todos. Vai falando, a promessa é para todos. A promessa é para todos. Se é para todos, é para quem? Quem que vai orar em línguas hoje? Quem? Eu. Como é que eu faço? Glorifico Jesus. Como é que eu faço? Como é que você ora em línguas? Irmão, se você fechar a boca, né? Salvo os irmãos que estão aqui, que ainda, vou falar ainda, até agora,
às 21h10, não ouviam? Aí Deus vai tratar eles com um mistério particular, do jeitinho deles. Todos vamos ser cheios do Espírito Santo falando. Todos vamos ser cheios do Espírito Santo falando. Vai dizendo para o irmão que está perto de você: a promessa é para você. Não, olha nos olhos, levanta a tua mão para o teu irmão e diga: a promessa é para você. Vamos melhorar? Vamos melhorar? Se a promessa é para mim e para você. Fala para o irmão do outro lado: se a promessa é para mim e para você. Você crê aí? Levanta a tua mão, profeta de Deus, e diz assim, ó: todos nós vamos ficar cheios do Espírito Santo. E todos nós vamos falar em outras línguas. Porque Jesus Cristo hoje vai nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Diga de novo: com o Espírito Santo e com fogo. Amém, amém. Promessa para todos. Vamos buscar? Vamos? Está acordado ainda aí? Hoje meia-noite eu acabo, viu? Fica em paz. Louvor vai se posicionando aqui. Lembra, como é que eu falo em línguas? Glorificando a Jesus. Eu estou te ensinando. Como é que eu oro em línguas? Glorificando Jesus. Como é que eu oro em línguas? Glorificando Jesus. E aí eu tenho que ficar quieto, tenho que falar. Eu tenho que falar. O dom é vocal, o dom é falando. Tá bom? Fica de pé, por favor.